Olá, sou o professor Clóvis Aquino e hoje vamos falar sobre saber desenhar no curso de arquitetura. Você já deve ter se perguntado se é necessário saber desenhar para fazer o curso de arquitetura ou ser arquiteto. Fique aqui, não saia, que eu vou responder essa pergunta para você, ok? Vamos começar? Então, você já deve ter se perguntado se é necessário saber desenhar para começar a fazer o curso de arquitetura ou ser arquiteto. Ou se você também já tem uma aptidão e pergunta, eu já sei desenhar, isso vai trazer vantagens para iniciar um curso de arquitetura? Então vamos às respostas. Bem, na primeira condição, antes de mais nada, nós precisamos entender que o desenho faz parte da DCN, no sentido de que são uma daquelas disciplinas dos diretrizes curriculares nacionais básicas do curso de arquitetura e urbanismo, todo o país. Então o desenho é uma ferramenta, é um dos meios de representação e expressão que você vai precisar aplicar para ser um profissional arquiteto na sua profissão e, portanto, também durante todo o curso. Dito isso, você tem que se preparar para também saber conhecimentos e habilidades e competências ligadas a representações gráficas. E falando do modo mais específico no desenho, que ele pode ser um desenho à mão livre, um desenho guiado por computação, né, os AutoCADs e CADs, etc. E até mesmo modelagens 3D com os programas BIM e chegando até as renderizações que simulam revestimentos, né, que fazem parte desse universo da representação gráfica. Portanto, voltando ao início da pergunta, se eu sei desenhar, isso vai me trazer algumas vantagens. Bom, claro que você, tendo a habilidade nata, né, de ter o desenho como seu meio de expressão, você vai conseguir ter, no início, um certo conforto com relação a quem não tem essa habilidade. Mas todos irão igualmente ter que aprender técnicas de representação, aprimorando o desenho. Então, essas técnicas seriam ligadas a luz e sombra, a perspectiva, a questões de simular a 3D, quando você faz os desenhos bidimensionais, ou seja, todos com habilidade anterior ou sem habilidade nata, todos têm que aprender as regras de desenho e aplicar essas técnicas. Se você não tem essa habilidade, não precise ficar com receio, porque os professores dos cursos de arquitetura e urbanismo no país vão te auxiliar a percorrer esse caminho também. Eles vão te dar as orientações e recomendações e técnicas, né, para você aprimorar o seu conhecimento de desenho. Para tranquilizar a todos, é importante entender que o desenho faz parte de uma expressão natural nossa. As crianças, né, já conhecem, no rabiscam, fazem os desenhos, então todos nós somos capazes de fazer uma expressão gráfica através do desenho. A diferença é aquela que você deve se perguntar: será que eu preciso ser um Michelangelo ou um Leonardo da Vinci, né, que são os maestros do século XIV, XV, XVI, etc., e outros maestros que têm a tradição do desenho na arquitetura? Não há necessidade. Hoje em dia você consegue trazer a expressão gráfica do desenho que você vai conhecer percorrendo o percurso do curso de arquitetura e urbanismo, desde a sua expressão gráfica manual, aquela técnica manual e também auxiliada pelo computador, até as ferramentas BIM, que são mais avançadas com relação à concepção do projeto, né, de soluções ligadas a um processo digital que vai facilitar a execução da obra, quer dizer, do projeto à execução da obra, mas isso é um papo para um outro momento, sobre o BIM. E mesmo as representações de renderização, que são aquelas renderizações, que quer dizer, é uma palavra que vai dizer o quê? O acabamento digital, simulando a realidade em perspectivas ou até mesmo de desenhos bidimensionais. Então você vai ter essas capacitações, vamos dizer assim, essas habilidades enriquecidas durante o curso. Tanto se você não tem habilidade ao desenho, quanto se você tiver habilidade ao desenho. Então, se você é aquela pessoa que está buscando
saber se pode fazer o curso de arquitetura mesmo sem saber desenhar? A resposta é sim, pode fazer sim. Você vai aprender as habilidades e não é a única ferramenta que você vai usar para a expressão gráfica no curso de arquitetura e urbanismo. Você vai descobrir outros meios de representação também. E se você já tem uma habilidade inata, como eu, você vai aprimorar os seus conhecimentos e você vai ter que também se preparar para enfrentar outros meios de representação que não são só ligados à habilidade da expressão do desenho à mão livre. Desenhos técnicos com instrumentos, desenhos com computadores e etc. Então, todos têm que enfrentar um desafio. E, ao mesmo tempo, todos vão vencê-los. Vocês vão conseguir ter a capacidade de se expressar. Por exemplo, eu, apesar de ter tido, entrado no curso já com a habilidade do desenho, tive que aprender técnicas de luz e sombra, conhecimento de perspectiva aprimorado e tive que avançar nas minhas habilidades. Eu não tive que, vamos assim dizer, ficar parado porque eu já sei, absolutamente, tive que correr atrás. Há colegas que também não tinham essa habilidade, também correram atrás e descobriram outras ferramentas. Então, o computador com o CAD, hoje em dia nós temos programas que simulam três perspectivas, ajudam ao conhecimento de perspectiva, mas você precisa estudar para entender como esses programas vão auxiliar você na sua interpretação. E por que também o desenho ele é fundamental na arquitetura? Porque ele é uma ferramenta de expressão. A DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais, já dizem que a expressão gráfica é fundamental, são disciplinas fundamentais. Então você vai ter que ter isso realmente, vai passar por esse percurso no seu curso. Uma outra questão também é importante para tranquilizar a todos, é que quando você se descobre numa ferramenta, você segue de uma maneira assim que você nem espera. Dá um clique e você vai. Como eu estava falando antes, eu, por exemplo, já tinha habilidade, mas tive que conhecer várias técnicas. Uma dessas técnicas foi a aquarela, para dar uma humanização no projeto. Isso vai ser também um papo de um outro vídeo que a gente vai falar especificamente sobre humanização de projetos. Então, voltando ao nosso questão do desenho, quando eu descobri a aquarela, eu trabalhei como uma renderização, como na época, um efeito de trazer uma luz e sombra aquarelada, um céu, uma textura de fachada. Anos depois, já na Itália, eu descobri que a aquarela poderia ser meu meio de sobrevivência, com um olhar de arquiteto. E aí eu me transformei em um arquiteto aquarelista. E ganhei minha vida e meu percurso, que também é uma situação bem interessante, que vai dar muito assunto, que não dá para falar tudo nesse vídeo. Mas aí você vai descobrir o seu meio. Então, por exemplo, você vai descobrir talvez uma ferramenta de um programa que você vai explorar. E quem sabe vai ser o seu primeiro momento num estágio que você vai aplicar esse meio de representação. E você, de repente, entrou no curso sem saber desenhar, vamos assim dizer. E aí você aprendeu e você conseguiu evoluir. E você que já sabe o desenho também vai conseguir se satisfazer, você vai ver que você vai aprimorar e você vai evoluir, assim como eu também tive meu momento de evolução até a pós-formatura como profissional arquiteto e continuo nessa carreira e agora tenho o prazer de poder trocar experiências nos cursos que, como professor, de ensinar. Na verdade, não é só ensinar, mas é de transmitir esse processo do desenho e dos meios de representação gráfica. Bom, espero que você tenha gostado e que você se sinta agora mais tranquilo para poder enfrentar as questões que você deve estar pensando sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo, e uma delas, a resposta já está feita. Eu preciso saber desenhar para fazer o curso de Arquitetura e Urbanismo? Não há necessidade. Se você tiver já a habilidade, é muito bem-vinda. Se você não tem, você vai aprimorá-la também. Então, espero que você tenha gostado e embarque nesses percursos que nós estamos fazendo aqui para te auxiliar a tirar dúvidas, a conhecer um pouquinho mais sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo. Até mais!